Nesse vídeo vamos falar sobre dois fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Esse é um setor muito forte no nosso país, é um setor que vem crescendo muito, as vendas online, os e-commerces vem crescendo cada vez mais. Então aqui a gente vai falar sobre o BRCO11 e também o GGRC11. Vamos analisar os principais indicadores de cada um deles para no final a gente tomar uma decisão. Qual FI que eu investiria hoje? Qual que na minha opinião seria o ganhador dessa comparação? Então bora lá pro vídeo e vamos ver qual FI que vai sair vitorioso. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo ao canal. Aqui eu falo sobre fundos imobiliários, ações e também investimento no exterior. E são dois vídeos por semana, um na quarta-feira e o outro no sábado. Então eu vou te pedir duas coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você também recebe todos os vídeos que eu for soltando, todas as notificações do YouTube. Então bora lá pro vídeo, vamos começar aqui olhando o BRCO11. E beleza, falando um pouco, um resumo aqui sobre o setor de galpões logísticos, nós temos 27 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Eles somam um valor de mercado ali de 21,5 bilhões de reais, é um valor bem interessante, o que representa 16,5% do IFIX. Então do IFIX, esse índice que tem os principais fundos imobiliários, 16,5% são de galpões logísticos. E aqui nós temos um dividend yield médio mensal que fica ali em 0,77%. E beleza, começando a nossa análise aqui então pelo BRCO, nós podemos comprar ele com cerca de 120 reais. Ele vem pagando um dividendo médio aqui de 7,37% nos últimos meses e ele anunciou que vai aumentar um pouco esses dividendos. A gente vai ver logo em seguida no seu relatório gerencial, ele vai ter um aumento aqui nesses dividendos. E ele teve uma valorização aqui no último ano de 21%. Então ele estava um fundo bem descontado lá para baixo e já voltou aqui ao seu preço ideal. Se a gente for dar uma olhada aqui no valor, no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, a gente vê que está exatamente aqui no seu preço justo. Então hoje a gente compra o BRCO a 120 reais e o valor patrimonial, que seria o valor justo somado dos imóveis, é também de 120. Então a gente está pagando o valor real, o valor justo dos seus imóveis. Ele tem um patrimônio aqui então de 1,7 bilhões, o número de cotistas aqui em 111 mil investidores e indo para a parte dos dividendos, ele pagou aqui 0,87 centavos para cada cota que a gente tiver dele, o que representa aqui 0,74%. Veja que aqui nós também temos um pagamento não recorrente no mês de maio, teve um valor aqui maior, foi da venda de alguns imóveis que ele tinha dentro do seu portfólio. Logo em seguida aqui nós vemos que no mês de junho já teve um aumento comparado aqui com abril. Por exemplo, em abril estava pagando um dividendo aqui de 0,62 por cada cota do BRCO e aqui nós já temos um valor de 0,87. Então lá no relatório ele afirma que vai se manter esse novo patamar aqui de 0,87 em decorrência também dessa venda que ele fez aqui, ele conseguiu um caixa maior, ele vai distribuir então nos meses seguintes. Clicando aqui em cima na parte aqui de comunicado, ele tem essa parte, o Status Invest, ele traz aqui todos os fatos relevantes, mas principalmente aqui a gente procura o relatório gerencial. É aqui que a gente vai encontrar todas as informações sobre o fundo imobiliário. É a gestora que está ali conversando com nós. Então dando uma olhada na gestora, no seu relatório gerencial, a gente consegue ter as mesmas informações que nós temos ali no site do Status Invest, como seu patrimônio líquido. Aqui a taxa de gestão, a taxa de administração do fundo imobiliário gira em torno de 1% ao ano. Então bem interessante que a gente dê uma olhada nisso. E aqui entra a parte da diversificação desse fundo imobiliário. É sempre interessante que a gente olhe essa localização geográfica. Então ele possui uma diversificação em 6 estados, mas veja que 50% estão em São Paulo. É normal que tenha essa concentração em São Paulo, é lá que tem as principais empresas, é onde movimenta realmente o nosso país. E o restante aqui então na Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e também Rio de Janeiro. Então ele tem uma diversificação em mais 5 estados, mas principalmente em São Paulo. Um outro ponto interessante é que 67% desses imóveis que tem dentro do portfólio dele, 67% são last mile. Esse last mile, ele fica num raio ali de 30 km das grandes capitais. Então, são imóveis que estão bem próximos das capitais, das grandes cidades, para fazer o despacho das mercadorias o mais rápido possível. E aqui nós temos então os principais clientes que tem dentro do seu portfólio. Nós temos aqui o Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Americanas, as lojas americanas aqui que deu um probleminha, Carrefour, TW Transporte, enfim, vários inquilinos aqui bem conhecidos, bem fortes no nosso país. Aqui nós também temos alguns outros dados, como por exemplo, 43% estão na parte de varejo, e-commerce, então nós temos ali Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza, outros 41% estão aqui em bens e consumo, mais aqui um 8% em operador logístico e 7% em indústria. E ele possui 10 propriedades, 86% são A+, e uma é a classificação A, então são excelentes imóveis que ele tem dentro do seu portfólio. E para ter uma ideia quais são os seus principais clientes,
O Mercado Livre e a Natura são os principais inquilinos aqui com 16%, 15%, e vamos ver aqui as lojas americanas. As lojas americanas ficariam aqui com cerca de 4%. Então quando teve aquele acontecimento das lojas americanas, ele não foi tão impactado, né? Ficou aquele medo de que as lojas americanas não iriam pagar os aluguéis, enfim, esse fundo imobiliário ele poderia sair prejudicado com isso. Mas não aconteceu, as lojas americanas continuaram pagando os aluguéis e tá tudo certo aqui com o fundo imobiliário. Mas o varejo, se a taxa Selic continuar alta por muito mais tempo, pode dar problema nesses outros inquilinos, como Magazine Luiza, a própria Natura, enfim, Mercado Livre, pode dar algum tipo de problema. Ele tem um valor aqui de 0% na vacância, ou seja, 100% dos seus imóveis estão alugados para esses inquilinos, que é muito bom, o que representa que ele está na capacidade máxima, ele está recebendo o máximo possível de aluguéis, o que vai representar também o máximo de dividendos para nós. E ele tem um prazo para vencimento desses contratos que fica em 5,3 anos. Então esses inquilinos estão ali com uma média de contratos que vão vencer depois de 5 anos, o que é bem interessante, o que traz uma tranquilidade também para nós como investidores. A gente investe aqui no BRCO sabendo que são ótimos inquilinos, que está bem diversificado, tem 10 propriedades, 10 imóveis de galpões logísticos localizados, a maioria em São Paulo, mas em outros estados, com esses longos contratos e uma vacância aqui que está em 0. Valores aqui bem interessantes para o BRCO11. Falando um pouco sobre esses contratos, 65% são típicos e 35% são atípicos. Esses contratos atípicos, geralmente eles possuem um prazo maior e eles possuem ali características diferentes também. Geralmente são imóveis que são construídos para alguma empresa, para algum uso em específico. E a maioria de seus contratos são reajustados pelo IPCA, ou seja, a inflação durante os anos vai sendo repassada para os aluguéis. Esses aluguéis então vão aumentando conforme o tempo, vai sendo repassada a inflação e isso acaba sendo repassado para nós nos pagamentos de dividendos e também na cota, no valor da cota deste fundo imobiliário. E aqui embaixo a gente consegue ver então um pouco da cara desses imóveis, desses 10 imóveis que ele tem aqui em São Paulo. Nós temos 5 imóveis na região de São Paulo, esses são os galpões logísticos, mas também nós temos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e também aqui no Paraná. Então são aqui grandes imóveis, são grandes galpões logísticos que tem dentro do BRCO. Indo agora para o GGRC, nós podemos comprar ele também aqui com cerca de R$120. O dividend yield desse fundo imobiliário está melhor, está aqui em 9,80% nos últimos 12 meses, no último ano, e ele teve uma valorização aqui de 15%. Então com essa alta, com esse rally que nós estamos tendo na bolsa e também no IFIX, o fundo imobiliário aqui do GGRC já se valorizou 15%. Se a gente for olhar para o seu PVP, ele está num valor aqui maior do que o BRCO. Ele está com um PVP 1,06, o que significa que ele já não está barato na bolsa de valores. Ele está sendo negociado a um preço maior do que o preço justo, do que o preço patrimonial da sua cota, que seria de 113. Então, em vez da gente estar pagando aquele 113, que seria o valor justo, a gente está pagando, na verdade, 120, que é o valor da cota, o valor de mercado dele de hoje. Então, existe esse porém, ele está sendo negociado a um valor aqui maior do que o seu valor justo. A gente tem que pensar um pouquinho mais na hora de investir. É sempre interessante que a gente compre esses fundos imobiliários aqui descontados ou o mais próximo possível de 1. Ele tem aqui um número de cotistas que fica em torno aqui de 105 mil investidores e um valor patrimonial aqui perto de 1 bilhão, 926 milhões de reais. E aqui indo agora para a parte dos dividendos, ele pagou R$1,05 aqui para cada cota que a gente tiver do GGRC, o que representa aqui 0,85% no mês. Então se a gente for olhar aqui, ele está pagando até mais dividendos do que ele estava pagando no ano passado. Aqui na parte laranja é 2022, o 23, então aqui as barras em verde. A gente vê que ele está aumentando, ele está pagando aqui bons dividendos para nós. E indo aqui também para a parte do comunicado, para a gente procurar então o relatório gerencial. Nós temos aqui relatório gerencial, vamos clicar aqui para dar uma olhada então nos dados que a gestora está trazendo para nós. E beleza, aqui no relatório só a gestora é a Zagros Capital e a gente vai dar uma olhada então aqui nos seus principais indicadores. Tem essa parte aqui bem interessante que mostra a maioria das informações que nós vimos já no Status Invest, como por exemplo o número de cotistas, mais de 100 mil investidores, mas aqui também a taxa de administração fica em torno de 1,10% ao ano, um pouco maior do que o BRCO11 que nós vimos. Ele tem um WALT aqui também, lembra que nós vimos lá no BRCO aquela média de vencimento dos contratos que também estava em 5 ponto alguma coisa, ali 5,30, e aqui nós temos então uma média um pouquinho maior, uns 5,84, quase 6 anos de média de vencimento desses contratos. Então bem interessante esse valor. Nós temos aqui também uma área bruta locável de 370 mil metros quadrados, ou seja, se somar todos os galpões logísticos que ele tem uma média ali, um valor de 370 mil metros quadrados que estão disponíveis para inquilinos alugarem e, enfim, utilizarem aqueles galpões. Aqui nós temos uma imagem bem interessante que mostra a diversificação que tem dentro do fundo imobiliário. Cerca de 62% está na parte
parte de logística, são galpões logísticos mesmo, e 38% são galpões mais destinados para a parte industrial. Então, se a gente for olhar aqui essa parte mais em verde escuro, seria aqui a parte de comércio varejista, metalúrgica e siderúrgica. Já a parte de logística clássica, nós temos ali alimentos e bebidas, químico e petroquímica, têxtil, papel e celulose e também um pouco de agronegócio. Então, nós temos aqui uma diversificação um pouco diferente do BRCO11, que é totalmente logístico. Ele é 100% logístico. Aqui no GGRC ele tem esse pedaço aqui, então, industrial. Bem interessante para a gente dar uma olhada. Nós temos aqui embaixo também a parte dos vencimentos de contratos. A gente viu que a média de vencimento está para quase 6 anos lá na frente. Dando uma olhada nos seus imóveis, ele possui 18 galpões logísticos e nós temos aqui também os seus principais inquilinos. Então nós temos a Ambev, a Waring, a Suzano, que é uma empresa de papel e celulose, né, uma concorrente da Klabin. Nós temos aqui a Santa Cruz, a Copobras, a própria Lojas Americanas também está presente aqui no GGRC. Também são grandes empresas aqui do nosso país que estão alugando, que são inquilinos então desses 18 imóveis aqui que temos dentro do GGRC. Dando uma olhada então nos principais inquilinos, nós vemos aqui que a Ambev representa 17% da receita que o fundo tem com os seus imóveis, então 17% está na Ambev. Lojas Americanas aqui 16%. Aqui quando a Lojas Americanas teve aquele problema, o GGRC ele caiu bastante na bolsa de valores, justamente por aquele medo das Lojas Americanas não pagarem, não honrarem com os seus aluguéis. Então o fundo imobiliário ele tem uma exposição maior a Lojas Americanas do que o BRCO11. Lá nós vimos que estava lá em 4, 5%, aqui 16%, é o segundo maior inquilino da GGRC, são as Lojas Americanas. E depois disso nós temos aqui a Suzano, enfim, está mais distribuído entre os demais inquilinos. E dando uma olhada então nos imóveis aqui do GGRC, nós temos, por exemplo, aqui os galpões da Ambev, um em São Paulo, o segundo aqui em Santa Catarina e um terceiro lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós também temos aqui o galpão das Lojas Americanas em Minas Gerais. Nós vimos aqui um pouco da cara desses imóveis e um ponto bem interessante do GGRC é que ele é 100% contratos atípicos. Ele tem esses contratos que geralmente são de um tempo maior, ele também tem aquela diversificação com empresas mais industriais e a ideia desse fundo imobiliário é fazer galpões próprios para essas empresas. Então, por exemplo, nós temos aqui embaixo um galpão da Suzano. Então, esses galpões eles são feitos, moldados, criados justamente para essas empresas, o que traz uma certa tranquilidade para o fundo imobiliário de que essas empresas elas vão pensar duas vezes antes de simplesmente trocar de galpão e procurar um outro lugar. Por quê? Porque aqueles galpões são próprios, são feitos, criados, são moldados para essas empresas. O fundo imobiliário ele consegue até um aluguel maior, por isso que ele consegue um dividendo até mais interessante e também os contratos são de longo prazo. E beleza, para fechar nós temos aqui então os principais indicadores de cada um desses dois fundos imobiliários. Nós vimos aqui então a gestora, o BRCO é a gestora Bresco. Eu não conheço muito bem essa gestora, esse é o primeiro fundo imobiliário que eu analiso dessa gestora, mas o relatório gerencial dela pareceu bem legal, as informações estão lá bem claras, a gente tem que cuidar mais, pelo menos eu não conheço muito bem essa gestora. Já o GGRC, as Agros, é uma outra gestora também que não é muito conhecida, que não é assim uma grande gestora do mercado, mas que já tem um pouco mais de história, pelo menos eu conheço um pouco mais dessa gestora. Já a diversificação, então nós temos aqui 10 ativos pro BRCO e 18 ativos, 18 galpões pro GGRC, sendo que o BRCO está presente em 6 estados e o GGRC em 9 estados, ambos com uma concentração maior em São Paulo. O ABL total, a área bruta locável total, a soma de todos os seus imóveis, 392 mil metros quadrados para o BRCO, 370 mil metros quadrados para o GGRC. A questão da vacância, ambos estão com 0% de vacância, ou seja, 100% dos seus imóveis estão alugados, estão com inquilinos rendendo dividendos, rendendo os aluguéis para o fundo imobiliário. O dividend yield aqui tem uma diferença um pouco maior. No BRCO, o dividendo mensal está em 0,74, o que deu no ano 7,34%, já o GGRC 0,85% ao mês, o que deu ali quase 10% ao ano. Lembrando que são sempre isentos de imposto de renda. Já o indicador PVPA, que mostra se está caro ou barato, o BRCO está praticamente no seu valor justo, ali em 1, e o GGRC está em 1,06, ou seja, a gente está pagando mais por este fundo imobiliário. O patrimônio líquido está ali em 1,75 bilhões para o BRCO, um pouco mais do que o GGRC, que está em torno ali de 1 bilhão. Número de cotistas, parecido também, 111 mil investidores para o BRCO, 105 mil investidores para o GGRC. O início desses fundos imobiliários, o BRCO foi lá em 2016 e o GGRC lá em 2017. Também tiveram um início próximo, já tem uma certa estrada, já tem um pouco de histórico na Bolsa de Valores. A taxa de administração é parecida também, o BRCO sai na frente com 1% ao
ano e o GGRC 1,10% ao ano. E bom, na minha opinião, os dois fundos imobiliários são muito bons. São dois fundos muito bem diversificados que estão pagando bons dividendos. Os fundos de tijolos, eles pagam menos dividendos do que os fundos de papel, mas eles tendem a se valorizar durante o tempo. Eles repassam bastante a inflação nos seus imóveis. Ambos possuem um ABL bem próximo, o tamanho desses fundos imobiliários, o tamanho desses imóveis são parecidos, mas eu ficaria com o GGRC11. Por quê? Eu acho que esse é um fundo imobiliário que é um pouco mais diversificado, ele tem um número maior de imóveis e ele também atua ali um pouco com essa parte industrial. Além de empresas focadas somente na logística, aqueles galpões clássicos de logística, ele também tem uma pegada um pouco mais industrial. Ele constrói, ele faz esses imóveis justamente para atender as necessidades daqueles clientes. Por exemplo, a Ambev, a Suzano, alguns imóveis que tem dentro do seu portfólio são feitos específicos para essas empresas. Com isso ele consegue contratos mais longos e com um valor maior. Por isso o seu dividendo acaba se destacando um pouquinho mais do que o BRCO. Então eu escolheria o GGRC11, mas ambos os fundos imobiliários são excelentes, são muito bem diversificados, eles pagam bons dividendos e nós temos aqui duas excelentes opções. Para não ficar em cima do muro, eu escolho GGRC11. E me deixa aqui embaixo qual que você prefere, qual que você teria dentro da sua carteira de investimentos, ou então, se você não teria nenhum desses, qual outro fundo imobiliário do setor de galpões logísticos que você tem. Então, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, eu vou deixar outro vídeo aqui do lado falando como montar uma carteira de FIIs do zero e também fazendo outros comparativos com outros fundos imobiliários. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!